muito interessante de Ivar Lovász, de 1987. Esse estudo ele traz ali que as crianças que fizeram a ciência ABA, que é a ciência mais praticada para o tratamento do autismo, depois de 2 anos de um bom tratamento, de um robusto tratamento, 87% das crianças, isso em 87, tá, gente? Há 35 anos atrás, 87% das crianças estavam aptas ao ensino regular com pouco ou sem nenhum suporte. Ou seja, olha a importância da gente tratar cedo, porque em quase 90% das crianças, quando entrarem na primeira série, elas não estão precisando de suporte. Mas o que nós vemos hoje é o inverso. Nós se deparamos com crianças com nível de suporte alto, com 6, 7, 8 anos, justamente por conta disso. Porque a média de diagnóstico nos Estados Unidos, e a gente tem uma defasagem, é por volta de 5 anos. E o diagnóstico, ele não tem tempo mínimo, idade mínima para ser realizada. Bebezinho então, já dá para perceber. Eu tenho um paciente recente que ele foi diagnosticado. Certo. Sobre necessariamente Ivar Lovász, vamos fazer um pequeno disclaimer, assim. Vamos fazer um pequeno disclaimer, gente, em relação a Ivar Lovász, né? Que, assim, pra quem não sabe, não sei se ele vai falar necessariamente sobre isso, acredito que sim, mas só adiantando, né? Ivar Lovász foi um dos pesquisadores, né? Um dos vários pesquisadores que ficaram famosos na área do espectro autista, né? Que estudaram esse recorte populacional, né? Ou seja, a pessoa autista, como sempre, um objeto de estudo, né? E ele foi o que criou, né? Ele foi considerado o pai da análise do comportamento aplicada, né? Ou seja, a ABA. A ABA, por sua vez, é uma categoria dentro de um campo de estudo chamado análise do comportamento, que visa, como o próprio nome diz, analisar o comportamento das pessoas, né? De forma individual e tudo mais. E um desses campos é a ABA. A análise do comportamento aplicada, ela serve justamente para pegar o campo da análise do comportamento, né? E, obviamente, aplicar com alguns tipos de práticas, né? A ABA tem algumas variações, já vou entrar um pouco mais sobre isso, mas, de forma geral, a ABA trabalha muito com o uso de reforço. Reforço é basicamente você fazer uma pessoa realizar alguma ação que você, como avaliador, você como terapeuta, quer que essa pessoa, esse outro faça, e em troca ela recebe uma recompensa, ou seja, recebe um reforço. Esse reforço pode ser qualquer coisa. Pode ser desde uma comida, né, um doce, um brinquedo, ou coisas até mais complexas. Por exemplo, deixar a pessoa sair para algum lugar, fazer a pessoa poder assistir um programa de TV, enfim. Qualquer coisa pode ser um reforço, porque depende do gosto de quem está sofrendo essa intervenção. Então, é um método, em essência. Isso é o que tem toda a ABA. Independente do nome que vão dar para prática. O que existiu antigamente? Existiu, além do reforço, o conceito de punição, diametralmente oposto, fazia com que a pessoa sofresse algum tipo de penalidade caso ela não fizesse a ação que o terapeuta julgava correta. Ou seja, normativa, neuronormativa. Poderia ser desde de não ter o brinquedo, né, de não ter mais brinquedo nenhum, até casos mais graves, como o uso de choque elétrico, né, que, enfim, inclusive um dos motivos da prática de punição não ser mais utilizada, ser oficialmente um violador de direitos humanos, né, mas o conceito de reforço ainda existe. Aí, em relação à ABA, tem algumas variações, né. Começou primeiro como aba de mesinha, né? O que chama de aba de mesinha, onde tinha a pessoa, né? O terapeuta, e do outro lado a criança, os dois divididos por uma mesa onde tinha os brinquedos. E o terapeuta tentava fazer com que a criança fizesse ações com o brinquedo que eram lidas como funcionais, né? Ou seja, o uso funcional daquele brinquedo. E de acordo com a ação da criança sendo entendida como funcional, ou seja, que o terapeuta achava que a criança deveria fazer de ação, ele dava algum tipo de reforço. Hoje em dia, a gente tem o que é comumente falado de ou o método Denver, ou aba naturalista, ou aba humanizado, que na prática não muda muito, né, entre os três, mas ao invés de ser na mesinha, é usando o ambiente, ou seja, em vez de ser na mesinha,
a criança fazendo as coisas, brincando com o brinquedo de forma, entre aspas, funcional, vai ter essa lógica, mas sem a mesinha, usando todo o ambiente. Então vai ser geralmente um ambiente colorido, cheio de brinquedo, um ambiente bastante lúdico, né? Principalmente para caso de criança, mas o reforço ainda vai estar ali. O terapeuta ainda vai estar, né? O terapeuta ABA ainda vai estar naquele ambiente com o objetivo de fazer com que a criança utilize o brinquedo de maneira funcional. Então, você já deve ter visto alguns vídeos onde reajo a Maíra Gaiato, que é basicamente essa abordagem desse método, ou seja, o uso de um ambiente para fazer com que a criança não sofra tanto, entre aspas, mas o reforço ainda está ali, né? Então, assim, a aba, né, continua sendo um violador de direitos humanos, porque só se mudou alguns elementos mais secundários, mas o principal ainda tá ali, que é o reforço de comportamento. Partindo disso, né, eu sei que é um disclaimer muito grande, mas eu realmente tive que fazer esse aviso relativamente grande, justamente para falar de Ivan Lovaas. O Ivan Lovaas, ele tem uma visão muito biomédica da pessoa autista, uma visão muito desumanizadora, que aí eu vou mostrar para vocês, né? Vou pegar diretamente do meu trabalho de conclusão de curso, né, de Direitos Humanos na América Latina, mas caso vocês quiserem, vocês podem acessar o material original, infelizmente está em inglês, mas eu vou deixar aqui também, onde ele fala o seguinte, né, tradução minha, né? Isso em 1974, na página 76, onde Ivan Lovaas fala o seguinte: mostramos aos pais como recompensar o comportamento apropriado, como punir o comportamento inadequado, como moldar o discurso e assim por diante. Os pais se tornam os principais terapeutas e nós nos tornamos consultores dos pais. Quando eles têm um problema que não podem resolver sozinhos, tentamos encontrar uma solução. Mas, em um sentido real, o pai se torna um psicólogo infantil. E isso é ótimo para as crianças. Sem a cooperação dos pais, poderíamos realizar muito pouco. Você começa praticamente do zero quando trabalha com uma criança autista. Você tem uma pessoa no sentido físico. Eles têm cabelo, nariz e boca, mas não são pessoas no sentido psicológico. Uma maneira de olhar para o trabalho de ajudar crianças autistas é vê-lo como uma questão de construir uma pessoa. Você tem a matéria-prima, mas tem que construir a pessoa. Então, assim, talvez é a fala mais explícita de Ivan Lovaas em relação a como ele percebe as pessoas autistas, especialmente as crianças autistas, como não humanas. E isso representa muito dentro da lógica de produção capitalista, né? De como pessoas com deficiência são tratadas como humanos de segunda classe, como corpos quebrados, né, que não servem para o trabalho. Então, enfim, o que resta é a morte, né, de certa forma, assim como fez, querendo ou não, o próprio Hans Asperger. Então, essa é uma fala de Ivan Lovaas. Agora, necessariamente sobre a aba, eu vou trazer alguns estudos bem rápidos em relação à violação de direitos humanos, certo? O primeiro estudo que eu vou colocar aqui em relação a como a análise do comportamento aplicada é um violador de direitos humanos, esse estudo, que inclusive eu vou deixar no comentário fixado, assim como vários outros. Eu sei que eu tô me estendendo muito nisso, mas eu sei que é importante. É sobre o transtorno de estresse pós-traumático. A sigla, né, geralmente é TEPT, né, ou PSTD, né, no inglês, mas se for no português vocês vão achar também pela sigla TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que analisou, né, esse estudo analisou o que acontece quando crianças e adultos são submetidas à análise do comportamento aplicada. E esse estudo é muito interessante, né, de certa forma, porque ele já coloca um argumento bastante utilizado pelos defensores da análise do comportamento aplicado por terra, que traz qualidade de vida para o pessoal autista. E esse estudo, ele basicamente discorda disso. Coloquei aqui em tela maior para vocês lerem com bem mais facilidade, mas só para vocês, vou falar para pessoas cegas aqui. No caso, o estudo ele concluiu que todos os entrevistados, independente da idade, que foram expostos à análise do comportamento aplicada, tiveram 86% mais probabilidade de atender ao critério de transtorno de estresse pós-traumático, o TECT, que
pessoas que não foram expostas à aba. E ainda, fazendo o recorte de adulto e criança, fica até mais evidente isso, porque enquanto adultos têm 41% de chances a mais do que as pessoas que não foram expostas à aba, a terem o transtorno de estresse pós-traumático, com as crianças foi praticamente o dobro, foi 130%, né, a mais de possibilidade, né, de chances de atender ao critério, né. Então, assim, já se conclui aqui, né, por esse estudo, existem outros, mas peguei aqui um deles, que fala sobre o transtorno de estresse pós-traumático. E além disso, o autor do artigo, né, ele fala o seguinte: com base nos resultados, o autor prevê que quase metade das crianças autistas expostas à aba deverão satisfazer os critérios de DEBT 4 semanas após o início da intervenção. Se a intervenção aba persistir, tenderá a haver um aumento de satisfação dos pais, apesar de não haver diminuição na quantidade, na gravidade do transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, entra em algo que muitos pais, inclusive, vão falar, né, de que, o meu filho tá gostando muito da aba. Não, gente, não vai nessa. Entra naquilo que eu falei, né, de tratar o filho como uma espécie de objeto de posse, ele não tem autonomia. Então, não se liguem nessas falácias, né, digamos assim. Mas vamos continuando.